Ao vivo. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos novamente. A gente está chegando já ao final do nosso evento, mas comentei aí para vocês no YouTube que agora a gente tem dois momentos de ouro. Hoje foi um dia super especial e esse fechamento vai caminhando para a gente amarrar todas as ideias. Eu estou aqui com uma pessoa que não poderia faltar no nosso encontro, Nuno Madeira. Muito obrigada, Nuno, por ter aceitado o nosso convite. Ô, Beatriz, um prazer enorme fazer parte desse encontro maravilhoso. Tantos nomes aí fantásticos, fera demais, tudo amigo nosso, né? Parceiros de trabalho, aí um prazer enorme, viu? Muito obrigado mesmo. A gente já brincou aqui que só ficou panelinha, né, para o dia de hoje. É muito A gente bom porque fala assim vocês que, trabalham juntos, se conhecem, se complementam muito bem. a gente fala assim que gambá cheira gambá, né? Então essa turma que cheira punk, come punk e tal, acaba se aproximando naturalmente, né? Então, estamos aí. Ô, Nuno, muito legal você falar esse negócio do gambá. Você sabe que quando tudo começou, o Mato no Prato nasceu, eu estava numa pós, fazendo a minha pós em educação ambiental. Queria me especializar em educação ambiental e lá os professores falavam assim pra gente. Então, nossos grupos, as coisas, gente, é tudo os gambás. Então, eu acho que eu também sou uma gambá. Estamos Com aqui certeza. nos reconhecendo pelo cheirinho. E é isso mesmo. Muito prazer estar aqui com você. Muito obrigada por você ter aceitado esse nosso convite. A sua fala traz uma pluralidade assim de uma pessoa que gosta, que conhece da prática diária, mas que traz também um viés mais técnico, né? Essa questão do desenvolvimento, das adaptações nas espécies. As pessoas estão super curiosas para saber um pouco mais sobre isso. Eu comentei mais cedo, uma pessoa fez uma pergunta sobre a compostagem e eu me lembrei que você comentou comigo que vamos também passar por esse passo aí, né, na nossa conversa. Então, é isso, assim, a gente está na maior expectativa. Eu não vou ficar aqui falando, não, senão eu acabo me alongando e eu quero muito ouvir a sua apresentação. E é isso aí, vamos embora, pessoal. Mandem suas perguntas, interajam por aqui, tá bem? Eu tô de olho. A Jaque está aqui ajudando a gente também nos bastidores. Simbora ouvir essa aula. Obrigada, Nuno. Olha, eu que agradeço, viu? Então, os gambás aí, Beatriz, o Arthur, né, seu companheiro, trabalho maravilhoso, focado muito no jardim, né, no quintal, como é onde nasceu o nosso trabalho, igual você falou. Eu já usava essas plantas, já trabalhava com elas no quintal, ia levando a mudinha de peixinho, acho que eu peguei há uns 30 anos atrás, e para onde eu fui me mudando, não tinha nem residência fixa ainda, estudando, levava, distribuía, e tantas outras espécies, meu quintal sempre foi assim. Mas o que a gente traz de diferencial é que, com a oportunidade de ter virado pesquisador em 2002, né, na Embrapa Hortaliças, e com a prática de ter sido produtor na região serrana do Rio, em Sumidouro, e a prática de ter sido extensionista da Emater de Minas Gerais, né, então isso me trouxe um foco muito prático, e aí eu consegui aliar isso tudo, né, então eu consegui trazer essa prática junto com a ciência, né, com a academia, vamos dizer, né, que aliás é o que eu falo do Valdeli também, né, nosso colega, ele junta, inclusive ele é filho de mateiro, né, eu já não, eu nasci no meio urbano, mas era uma vocação específica, né, para as hortaliças, eu ia para Teresópolis, Sumidouro, Friburgo, ficava maluco com aquelas lavouras de hortaliças, assim que eu tive a oportunidade, comecei a trabalhar com isso, e desde então eu já queria trabalhar com espécies um pouco diferenciadas, né, porque eu via muito repolho, muito alface, e na hora de comercializar, inclusive, era uma dificuldade, muitas vezes perdia a produção. Então, desde o início, eu já pensava em espécies menos convencionais, vamos dizer assim, que ainda tivessem alguma venda, como mostarda, almeirão, bertalha, taioba, ora pronobis, né? Essas que eram um pouco conhecidas, que tinham algum comércio, né? Então, esse foi o meu foco lá enquanto produtor, uns 22 anos atrás, 25 anos atrás. Eu formei há 25 anos e fui ser produtor. Mas depois, quando eu entro na Embrapa, em 2002, eu até tive uma certa dificuldade inicial de falar de pesquisa nessas espécies. Mas aí, com o tempo, né, aí surgiu a oportunidade, a gente abraçou com muito carinho essa oportunidade e realmente traz um pouco o diferencial do que a gente faz. Muita gente falando em punk, muita gente falando principalmente na culinária, gastronomia, nutrição, fundamental, né? Mas assim, agronomia propriamente dita, horticultura, não tanto. Identificação muito, manejo, né? Em agrofloresta, tem muita gente boa trabalhando,
mas na horticultura é o que a gente faz, né? Então o foco maior do meu trabalho vai ser nisso. E ela começa a partir dos quintais produtivos, do jardim mesmo, né? Então eu vou passar aí a apresentação agora, começando, e a Jaque vai passar ali para nós, né? Obrigado, Jaque, aí nos bastidores, né? Você que vai jogar aí ou sou eu que jogo aqui? Share screen já está, né? Já está passando a apresentação ou não? Nuno, você precisa compartilhar de novo, que saiu. Ah, de novo, que já estava e saiu, né? Então vamos lá, compartilhando. Pronto, acho que já vai de novo. Pronto. Aí, que a gente tinha deixado de fundo, mas por algum motivo ele pulou para fora, ele tinha saído. Eu vou tirar essa barrinha, né? Aqui sumiu o cursor. Bom, então vamos lá. No primeiro encontro internacional da comida biodiversa, aliás, eu achei fantástico esse título, né, essa proposta, e até achei ousado botar o primeiro. A gente fez a mesma coisa quando a gente criou o Hortipunk, mas é isso mesmo, tem que ter o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Algumas pessoas falam que quando é o primeiro não se deve colocar, né, na dúvida de ter o segundo. Mas eu acho que a gente tem que ser ousado mesmo, viu? Gostei, viu, Bia? Tem que ser ousado, é o primeiro, porque vai ter o segundo, terceiro, quarto, quinto e tantos outros aí, tá? Nosso tema sempre foi, antes de existir punk, eu trabalhava com hortaliças tradicionais, eu chamava assim como uma forma de valorização. Até existe o termo hortaliças não convencionais, livros até mais antigos, desde 97, com a Marinice Cardoso, lá do Amazonas, mas eu não chamava não convencionais. Aí, de repente, surge essa sigla aí, punk, né, poderosa, né, que brinca com o termo, né, que joga com a gíria, né, punk de punk, né, P-U-N-K, e aí realmente ganhou visibilidade. A gente tem muito a agradecer a esse termo, né, foi o Valdeli que criou o termo extenso, e a Irani, né, que também falou hoje mais cedo, que abreviou. O Valdeli ficou até meio vacilando se podia abreviar ou não, que o pessoal não ia entender, e olha o que deu essa abreviatura, né. Então, vamos lá. Então, o nosso foco é nessas que são mais tradicionais, que tinham já um uso antigos, né, antigos saberes, e que se tornam novas oportunidades em todos os aspectos, né, desde o quintal, né, até a parte comercial, culinária, gastronômica, nutricional e tudo mais, né. Eu não vou falar das definições, mas, basicamente, eu vou dizer que o que a gente faz é um recorte das punks, né. As punks são é um grupo muito extenso, de milhares de plantas, e a gente recorta para as hortaliças, né? Existem, ali no livro do Valdeli, que é a nossa referência principal, a gente fala Bíblia Punk, né, do Papa Punk, Papa de comer e Papa de referência, mas ele ali tem mais ou menos metade, até um pouquinho mais da metade de hortaliças e quase a metade de frutas, né, e um pouco de grãos, um pouco de outros itens alimentícios. Mas, então, a gente focou nas hortaliças punk. E, dentre as hortaliças punk, a gente focou nas hortaliças tradicionais, aquelas que já tinham uma referência de consumo, tá? Claro que depois a gente começou a trabalhar com um leque um pouco maior, tá? Características, rapidamente, não são corriqueiras, só reforçar isso, que isso fique batido, né? Tem distribuição limitada, não são globalizadas, não possuem cadeia produtiva, são mantidas pelos agricultores e exercem uma influência na alimentação e na cultura locais, né? E aí, da nossa parte, que agora estão correndo atrás do prejuízo, né, elas carecem de muito mesmo de ações de pesquisa e desenvolvimento, né? E aí a gente que está na Embrapa, né, onde eu sempre agradeço, né, a oportunidade de trabalhar isso, né, dos gestores perceberem a importância disso, dentro do possível eu tenho todo o apoio, né, todo o reconhecimento, inclusive, né, e então, e por que, né, que a gente conseguiu isso, né? Por que a gente sempre coloca? Por que trabalhar mais e mais e mais e mais e mais e mais com as punks, tá? Então, a gente vê lá projetos para adaptar uma determinada espécie a calor, por exemplo, né? Uma folhosa aí, não vou nem citar espécies em si, ou um tubérculo, né? Que é mais para clima ameno, um recurso, melhoramento genético enorme para conseguir adaptar para calor. E a gente tem do lado várias folhosas e vários tubérculos, vários rizomas, várias raízes, já adaptados, né, e que a gente está usando muito pouco, né, às vezes negligenciado, propriamente dito, às vezes subutilizado, né, então a gente tem uma rusticidade muito grande, uma resiliência, né, uma adaptabilidade muito grande, né, menos exigência em irrigação e fertilidade, quer dizer, muito mais sustentável a produção dessas espécies, a facilidade de manutenção, muitas vezes são espontâneas, algumas são perenes, produzem o ano inteiro, não tem que estar replantando, características nutracêuticas fantásticas, paladar espetacular, a gente não está forçando a barra de comer algo desagradável de jeito nenhum, está recordando paladares antigos, valores antigos, receitas antigas que fizeram parte do nosso
imaginário que saíram, né? O exemplo de Mangarita, o exemplo de Araruta, né? E tantos outros aí. Então, representa um resgate cultural, né? E, para quem não acredita em mudança climática, até entendo não pensar em trabalhar com essas plantas, mas as mudanças climáticas, eu já digo até, eu costumo falar atualidades climáticas, né? Já mudou, né? Já está, a gente observa já uma dificuldade enorme para a produção de algumas espécies. Então, essas plantas estão prontas para o enfrentamento das mudanças, dos efeitos das mudanças climáticas, né? Aqui é o quintal, então eu sempre mostro essa foto que eu fiz de uma forma, na verdade não fui eu que fiz, foi o estagiário que fez comigo, e a gente foi almoçar, e aí eu fui lá buscar com ele me chamou assim espontaneamente, e o quintal é isso, às vezes mais exuberante, às vezes mais mato, né, mato mesmo descontrolado, quase semifloresta, e com um pouco menos de comida, mas sempre tem uma diversidade muito grande, sempre tem uma infinidade, dezenas de comidas ali, né, prontas para nos atender, né. E eu sempre digo, quintal produtivo, quando a gente fala uma horta não é só uma horta, vamos fazer uma horta. Para começar, eu digo que a gente deve ter uma horta e não fazer uma horta. Obviamente, em algum momento, ela foi feita, né? Foi feita a primeira vez. Mas a horta não é só uma horta ali para produzir alface, de uma forma meio que mecânica, meio que quase automática, né? Planta ali, como se faz uma produção comercial de alface, por exemplo. Não é isso. A horta é uma quitanda dos produtos mais frescos possíveis, né? Outro paladar, né? Até os compostos funcionais estão mais ativos. Mesmo uma cenoura que você pega no quintal, arranca e come na hora, ela tem tanto mais sabor, sabe? Mesmo aquela mesma cenoura, do que quando ela está no dia seguinte, no terceiro dia, ela já vai perdendo. Alguns são voláteis, alguns compostos são voláteis. Então, de um frescor absoluto, de uma qualidade espetacular. Obviamente, aqui a gente fala em manejo agroecológico. Vocês vão perceber que eu nem chamo muita atenção para isso, porque é óbvio que essas espécies devem ser conduzidas em manejo agroecológico, né? Eu sempre digo que as outras aqui deveriam ser chamadas de agricultura química e não agricultura orgânica. A agricultura é orgânica por si só, por definição, né? Então, uma quitanda orgânica e fresquinha, né? Fresquíssima, né? É farmácia, é academia, né? O meu exercício aí, vou fazer 50 anos, então acho que não tenho tempo para fazer exercício formalizado, assim, é o quintal, que é onde eu faço exercício, terapia, tá? Então é relações sociais, terapia, quando a gente está com a cabeça quente, vai lá mexer com as plantas, com a terra, e resolve os nossos pepinos, as nossas noias, né? Aquela nutróloga fantástica, Clara Brandão, ela sempre dizia, né, quem mexe com planta e com solo, com terra, não tem noia, né, não tem paranoia na cabeça. Relações sociais, né, vem visita e a gente vai lá fazer um almoço pegando as coisas no quintal, é lazer, é escola, é pesquisa, observação da natureza, né? Então, uma horta é muito mais do que só uma horta mecânica, vamos dizer assim. Então, e daí eu passo, né, esse era o meu quintal. Aí, na Embrapa Hortaliças, eu entrei em 2002, e aí, a partir de 2006, a gente começa a trabalhar com a conservação de germoplasma, né? Germoplasma é a coleção, germoplasma de abóboras, por exemplo, uma coleção de abóboras, né? E por aí vai, de batata doce, de mandioquinha, né, que é batata baroa, de batatas, etc. Nós temos conservação na Embrapa de tudo, e não tinha dessas hortaliças. E aí, em 2006, surge uma coleção de germoplasma das hortaliças não convencionais, em que eu sou o curador, né, até hoje, tem 14 anos. E o trabalho de campo, a promoção do cultivo e do consumo, propriamente dito, começou a partir de 2008, né? O termo punk, né, na verdade, surgiu em 2009 para 2010, aquilo foi ganhando mais fama, foi 2009. Então, a gente chamava de hortaliças não convencionais e eu chamava de hortaliças tradicionais. Tá? Nosso objetivo, manter a coleção, o primeiro ponto é manter. E não adianta manter lá numa câmara fria a sementezinha, porque se acabar a energia, perde a semente e acabou. É manter pelo uso. Tá? Contribuir para a melhoria da dieta local, alternativas de rendas, melhorar os sistemas de produção. Esses são os pontos em que a gente trabalha. Isso eu trabalho de uma forma geral. Às vezes a gente tem um projeto, às vezes tem outro, tá? Mas o trabalho, de uma forma geral, são esses 4 objetivos que a gente leva com ele. Tá? As nossas atividades, então, uma coleção base, implantar, né, ou fortalecer bancos comunitários locais e fazer eventos, tipo dia de campo, oficinas, palestras, e elaborar publicações em todos os níveis, desde científica para congresso, cartilha para produtor, folder para ter uma linguagem mais rápida. Então, todos os tipos de publicações aí para fazer difundir o conhecimento com as punks, né? E nossos parceiros, assim, são inúmeros, de uma forma muito solidária, muito menos, não é comercial, né, uma forma muito mais amiga, né, muito mais irmã de trabalho, né, entendendo que essas espécies são patrimônio da humanidade, né. Elas podem vir a virar produto do trabalho, mas a gente entende que isso é patrimônio da humanidade, né, então isso deve ser de todo mundo, né.
Para ter uma ideia do nosso campo, né, a gente maneja uns 2 hectares, aí tem assim as coleções por gênero, principalmente, né, para fazer a caracterização morfológica, para receber visita, tem avaliações dentre as mandioquinhas, por exemplo, dentre os inhames carás, dentre os inhames colocácea, né, as taiobas, ali atrás das taiobas estão as ararutas, tá? Então a gente vai mantendo ali atrás são as ararutas, então a gente vai mantendo por gênero. E o setor de folhosas, aí já mais de jardim, né, de quintal, pequenos espaços, né, a gente tem uma variabilidade um pouco menor, uma variabilidade muito grande entre espécies, mas dentro das espécies relativamente menor, né, e aí a gente tem tudo misturado, é aquele quintal diversificado. Tá? E sempre usando boas práticas agrícolas, vocês viram cobertura com palhada, a gente faz o plantio direto de hortaliças sem o SPDH, sem revolvimento de solo, e sem herbicida, tá? Então a gente tritura uma palhada dessa de milheto com mucuna, isso é fundamental numa área um pouco mais agrícola. Quem está nos ouvindo pode ser mais agricultor urbano, vamos dizer, de microespaço, mas também podem estar nos ouvindo aí agricultores rurais, né, que já fazem um manejo agrícola de uma escala um pouco maior, então é sempre mediante boas práticas agrícolas que a gente maneja. São 2 hectares com 19 talhões, na verdade são 20, né, mas um talhão é só para montar barraca para exposição. E esses talhões estão sempre ou com coleções ou com adubação verde. Esse é o diferencial do trabalho que a gente faz. É um sítio, vamos dizer, permanente, né, como se fosse um sítio ali dentro da Embrapa Hortaliça, permanente com essas espécies. E sempre com um manejo agrícola bacana e adequado, né, de práticas agroecológicas. Não vou ler, evidentemente, só quero que vocês vejam a diversidade de espécies da coleção, tá? São 2 páginas aqui. Na verdade, a gente tem mais de 80 espécies e de algumas espécies a gente tem mais de 60 variedades, tá? Ora Pronobis, a gente tem mais de 60 variedades. Mangarito, nós temos umas 15. Inhame, nós temos umas 30, né, e por aí vai. Tá? Esse foi o primeiro banco de hortaliças tradicionais que a gente implantou. Aliás, esse não foi o primeiro, foi o segundo. Tá? Esse foi o de Juiz de Fora, está aí sublinhado. Então, o primeiro já foi em Três Marias, né, que vai aparecer depois aqui. Tá? Esse aqui é o de Varzelândia. Né? Então, a gente implantou a partir de 2008, 2009, 2010. Esse é um slide do colega Jorgeton. Foi talvez o trabalho mais significativo que a gente fez até hoje. Esse slide é o Jorgeton Silveira, que é coordenador de hortaliças da Emater de Minas, que me passou, dos municípios onde foram implantados bancos comunitários regionais ou locais. Tá? Imagina a amplitude disso, que cada município desses, 100, 200 famílias tiveram acesso a informações e a mudas, sementes de hortaliças tradicionais. Né? Aqui esse depoimento, esse é o de Três Marias, que foi plantado em 2008 e aqui a colheita em 2009. A dona Laura foi um depoimento muito bonito, de que ela não via araruta há mais de 40 anos, né, e ela falava comigo, com o Jorge, né, que esses meninos trouxeram a araruta de volta para mim, para nós, aqui para a comunidade, e ela dava para as crianças que tinham alergia a leite, né, e também, além das quitandas deliciosas, e ela já não tinha mais araruta. Né. Então, aí, quando ela viu que a gente estava trazendo de volta, ela ali fazendo a gravação, ela tinha 83 anos aí em 2009. Esse foi um outro depoimento emocionante, o senhor Francisco disse que na fome de 63, foi essa plantinha aqui, né, a língua de vaca, como ele chamou, e eu chamava de Major Gomes. Quando ele falou, eu não identifiquei, né, que língua de vaca tem outras plantas também com esse nome. E aí fui lá no sítio dele, falou, foi essa plantinha aqui que salvou a gente da fome de 63, ela e a beldroega. Então foram anos de seca, né, de frustração de safra de milho, de feijão e tal. E aí foram essas espécies, né, espontâneas que fazia sopa, fazia refogado, fazia um caldo e etc. Ele explicando aí na fome de 63, que foi braba, né? É a resiliência que essas espécies trazem para a gente. Né? Isso era no norte de Minas, uma região semiárida. Aqui nós fizemos 8 bancos comunitários com a Emater de Minas do Distrito Federal, tá? Já num outro momento, a partir de 2012, e principalmente em assentamentos no Distrito Federal e em torno. Repara que esse aqui é um pré-assentamento ainda, mas já estava definida a terra, né? A gente só vai trabalhar em áreas que já estão sem conflito de terra, mas ainda estava travado por causa dos eucaliptos, né, que era de uma empresa e tal, etc. Mas era um pré-assentamento, e foi esse pequeno banco comunitário, talvez, o que tenha sido mais significativo, assim, para a alimentação das famílias, né, porque nos outros já estavam plenamente estabelecidos, e nesse não. E hoje esse assentamento está nesse estágio, fazendo agrofloresta, né, com plantas de cerrado, com punks, né. Aqui está a vinagreira, ele planta muricato, planta Ora Pronobis, moringa, né? E já está nesse estágio, já são 63 famílias implantadas, e nós estamos com um projeto lá, com 12 famílias entregando araruta, o que vai trazer uma renda, né, na colheita entre 3 a 5 mil reais por família, né? De uma lavoura
que é só braço, né, praticamente, trabalho, que vai plantada no início das águas e colhida no final das águas. Aqui os outros bancos comunitários, a gente fez também no Lago Oeste, com a Associação de Produtores do Lago Oeste, a Roseli da Emater, que foi a coordenadora desse trabalho, né? A gente leva para feiras para fazer a difusão, aqui é a Agro Brasília, foram mais de 3 mil visitantes, quase todo ano a gente leva lá, já anda sozinho, no primeiro ano a gente foi em 2012, a gente tinha que ensinar muito, até os técnicos não conheciam bem essas plantas, hoje em dia a Emater do DF já implanta sozinho, já caminha sozinho, porque são plantas muito de manejo relativamente simples, né? Então pegou as manhas, pegou o macete, já dá para produzir fácil. Aqui é na Feira da Agricultura Familiar, a gente distribuiu mangarito, aberto no interior de São Paulo, na Hortitec ali em 2010, mas olha que em 2018, 2019 repetiu, né? E o curioso é que essa é a maior feira do agronegócio de hortaliças, frutas e flores. A Embrapa, no stand dela, tinha diversas tecnologias e todo mundo fica maluco quando vê esses vasos aqui com mangarito, com muricato, com araruta e com outras espécies, com ora pronobis, né? E a demanda maior no nosso caderno de demandas é com as hortaliças punk, né? A gente é curador, né, de um evento, né, que foi o primeiro, aqui que eu digo, nós pusemos também o primeirinho ali, ó, o pessoal falou que não podia, porque não sabia se ia ter o segundo. Não, nós vamos botar o primeiro, vamos sim. E aí teve já, né, esse foi o Encontro Nacional de Hortaliças Não Convencionais. É um dia de palestras e o segundo dia é dia de campo, né? Então aqui foi com 5 estações, é um dia mais agrícola, um evento mais agrícola, propriamente dito. Nós temos muitos eventos, né, na parte culinária, de nutrição, mas na parte de agricultura a gente não tem tantos, né? E aí a gente fez o primeiro e a surpresa é que logo veio o segundo, o terceiro foi uma briga para ver quem levava, Curitiba e Salvador, né, tinha 2 candidatos, então o terceiro foi em Curitiba, o quarto seria agora em maio desse ano, em Salvador, pela pandemia, a gente passou para o ano que vem. Repara que ali ao fundo, ó, homenageados do evento, né, foi o Valdeli e o Mário, que é o braço direito, braço esquerdo no trabalho, a querida Neide aposentou, né, então na pesquisa ela trabalhava muito com a pós-colheita, né. Aí é um diálogo que é fundamental, né, e nós temos com certeza aí muitos agricultores urbanos nos ouvindo, pessoas que têm, às vezes, até só em vaso, né? Às vezes não é nem no solo, não é nem um jardim no solo, nem um canteiro, mas às vezes só em vaso, e é plenamente viável também fazer em vaso, né? E os argumentos aqui principais, né? Muitas são ornamentais, a gente vê inclusive sendo vendidas como ornamentais, né? E muitas são cercas vivas, então é possível, né? Tem um quintal, bota uma cerca viva comestível, né? Tem uma dezena de espécies aí, pelo menos, ou mais. Muitas são perenes, o que facilita o manejo. Pode ser em quintais individuais, áreas coletivas, espaços públicos, hortas urbanas, institucionais, etc, etc. E uma facilidade de cultivo, uma menor necessidade de insumos, de água, inclusive, resistência a pragas, doenças, né? A seca, a muita chuva também, e baixo custo de produção. É muito comum a gente ver uma horta urbana, lá numa horta escolar, por exemplo, começa com entusiasmo, aí acaba a semente lá da alface, do repolho e tal, e acaba a horta, né? Então, porque ou o produtor tem que ficar comprando, né, do bolso dele, acaba o recurso, muitas vezes acaba a horta, né? Ou então um afastamento por causa das férias, quando volta não tem mais nada, né, porque tem muita maior necessidade, né, de tratos culturais, né, e já essas espécies são muito mais rústicas e se perenizam, né, ou elas são perenes ou elas lançam sementes e se perenizam naturalmente. Esse é um outro exemplo, a Casa da Videira mudou, né? O Cláudio Oliver e o Eduardo Fênix, eles já passaram por duas outras fases da Casa da Videira, mas essa daí, para mim, é a mais emblemática fase deles, em que eles estavam com um quintal de 300 metros quadrados com agricultura e pecuária urbana, que é um diálogo que a gente não faz. Mas, por exemplo, ao invés de cachorro, eles tinham cabra, e produziam mais de 1.000 litros de quilos de leite por ano, mais de 1.500 quilos de leite por ano, né? Então, eles produziam mais de 4 toneladas por ano de comida em 300 metros quadrados, reciclavam mais de 30 toneladas do entorno da casa, né, de restos de feiras, de cafeteria, etc., e virava composto orgânico aí nesse quintal, né? Então, a maravilha é um exemplo a ser seguido, tem aí a página deles, né, da Casa da Videira, vocês vão encontrar muita informação. Esse é um jardim produtivo que eu acho que tem tudo a ver com o trabalho que a Bia e o Arthur fazem, né, dos quintais, né? Então, aí, ó, super ornamental, isso foi uma horta urbana que a gente implantou com o Rogério lá no mapa, e olha aí a beleza que fica, né? Então, eu acho que
vai fazer um jardim, vai ter um trato, vai ter um cuidado. Não digo todas as plantas, mas muitas das plantas podem ser comestíveis, né? Devem ser, o que nos dá mais entusiasmo, inclusive nos obriga a fazer podas, né? Podas e o quê? Colheitas, né? Então, cada poda é uma colheita. Né? Hortas institucionais como essa, lá em Sete Lagoas, quem procurar horta urbana, eu sempre boto esse slide porque ele é emblemático. Para mim, é o melhor exemplo de horta urbana que tem, de hortas urbanas, de uma forma geral, que tem no país, é o de Sete Lagoas. Tá? Tem um tempo que eu não visito, mas acredito que deve estar mais ou menos igual, pelo que eu ouvi falar. Mas, assim, eles têm assistência técnica da Emater, tem, inclusive, tinham, né, Pronaf, agora deu uma descontinuidade do programa de crédito, né? Mas, assim, cada família leva uns 360, 400 metros quadrados por família. Muitas famílias têm a renda exclusiva dessa horta aí. E o ponto de venda direto na própria horta, né? Então, super fresquinha a hortaliça. E aí, passando para as espécies, começando com uma super comum aí, essa foto é da nossa amiga Neide Rigo, né? As folhas, né? Então, a gente tem, inclusive, lá na coleção, uma folha de batata doce que dá para comer até crua, né? Claro, tem um pouquinho de oxalato, vai travar um pouquinho, mas menos do que algumas outras plantas, como espinafre, como couve, né? Então, tem umas que são até para comer crua. A gente sempre recomenda comer refogado as folhas de batata doce, tá? As abóboras, né? A gente tem uma diversidade gigantesca, e aí falando em alimento biodiverso, mesmo dentro das espécies que a gente usa, a gente tem muito a ampliar. Né? Ficou o império da abóbora japonesa, né, o Tetsukabuto, que é um tipo só, e a gente tem um monte de abóbora aí com paladares especiais. E, além disso, as partes não utilizadas da abóbora, né, essa ponta aqui, né, esse broto, né, essas folhas do ápice, né, do broto, deram nome a uma cidade no sul de Minas, né, Cambuquira. Então, isso aqui é um prato típico, foi um prato típico, né, tá até meio esquecido, mas isso aqui é minha mãe, isso aqui é aqui em casa. Então, normalmente, inclusive, a abóbora dá muitos brotos, a gente tem que, às vezes, podar, que desbastar. As flores, né, que empanadas, ficam uma beleza, né, acho que devem ter mostrado aí os chefs, é fantástico, né. Sementes, o Brasil não consome praticamente semente de abóbora, né, e em alguns países isso é uma iguaria, isso é o amendoim dos árabes, dos turcos e outros povos. Em Portugal tem bastante também. E aqui no Brasil, que é centro de origem das abóboras, a gente não tem o uso da semente de abóbora, é muito pequeno, acho que é 1% do uso das sementes possível de se utilizar é o que a gente utiliza, 99% não são utilizados. E ali é o embrião, ali é muito rico, né? A polpa é rica em caroteno e tal, mas a polpa tem muita água, né? O grão, o embrião, ele está muito concentrado. O pessoal da alimentação natural utiliza, mas é uma parcela pequena da sociedade, né? Então, isso deveria ser um alimento comum no Brasil, né? Faz-se leite também da semente de abóbora, né? Então, é um alimento riquíssimo, né, em nutrientes. A batata baroa, né, mandioquinha, né? E aí eu chamo a atenção, ela está lá na página 88, né? Eu passei para o Valdeli algumas fotos e tal. E um detalhe, né, que eu já usei muito, muito mesmo, tem as folhas, mas o que eu usava mais mesmo é esse toco, né? Esse é o caule. Então, nós temos no Brasil 9 mil hectares, isso aqui ninguém aproveita. Só o Nuno e o Doido e algumas mulas, algumas vacas, né? Mas isso aqui, gente, é mais rico, inclusive, que a raiz. E é isso aqui que está no prato, que está aqui na frigideira. Então, é delicioso isso aqui, né? Então, é espetacular mesmo, o paladar dele é mais intenso. Ele tem um pouco mais de fibra, mas é só cozinhar um pouquinho mais. 9 mil hectares de um alimento que é jogado fora, né? Claro que aí nós estamos falando que tem que ser uma mandioquinha cultivada em manejo orgânico, com certeza, né? O inhame, né, que no Brasil é uma cultura relativamente comum, mas que está lá no livro, e realmente a gente tem que valorizar mais e mais. É um alimento super saudável, muito rico, praticamente sem agrotóxico, a lavoura. E se tiver, mesmo os que são convencionais, tem muito pouco, né, incomparável com batata, né, e outras culturas que exigem muito mais controle fitossanitário. Claro, vem surgindo iniciativas de produção integrada para ter respeito, né, aos produtos registrados e tudo mais, pelo menos, isso aí tem acontecido. Mas o inhame é muito interessante também, né? Aqui a gente trabalha com a associação de produtores, repara que a nossa interação com a cadeia produtiva dessas espécies é muito, muito grande, né? É muito forte, é muito direta. A gente está sempre com os produtores, né? Eu, inclusive, cheguei ontem à noite, 11 horas da noite, por isso que eu só podia, inclusive, falar hoje, no dia 1º, porque eu estava rodando o sul de Minas, visitando produtores de mandioquinha, né, e de inhame. Aqui os carás, né? Então, uma diversidade muito grande, a gente praticamente só vê um tipo na cidade, que é mais esse tipo aqui, mas existe o cará roxo, que no norte tem um pouco, né, no Amazonas é comum a gente encontrar, e o caramuelo, o carapezão, né, parece um pé, esse aqui chega a dar mais de 30 quilos, né, tem carás que dão mais de 50 quilos.
E o caramuelo a gente está estabelecendo um sistema de produção que veio produzir mais de 50 toneladas por hectare, né? Então, agronomicamente falando, plenamente viável, e ele tem o dobro de sólidos solúveis que a batata e um paladar muito similar à batata, né? Então, 50 toneladas por hectare de caramuela significam 100 toneladas por hectare de batata, seria algo assim, que é um absurdo de produção. E no manejo agroecológico, muito pouco insumo, e só usando o período das águas, inclusive sem irrigação. Tá? Araruta, né, que foi muito usada pelos antigos, o ararutão, que é um variante, né, vamos dizer, de outro gênero, de outra espécie, cana-edros, cana-índica também, né? Mangarito, que é uma iguaria do Brasil. Repare que começou a ter uns selinhos, né, eu chamo de selo aqui, de nativa, né, para a gente ressaltar a nossa biodiversidade, como é rica e como a gente usa pouco. Outras já são, assim, quase que espontâneas no Brasil, inhames, por exemplo, principalmente o inhame do brejo. Muita gente diz que ele é nativo, mas ele é da Ásia e da Oceania. Mas ele se naturalizou, né, tão adaptado que é aqui para o nosso clima, né, para os nossos solos, né. Mas esses dois aí, mangarito e taioba, nativos. Como eu disse, a gente ajusta sistemas de produção, né, então já mostrei aí para mandioquinha, para inhame, mas o mangarito, menos conhecido, ele dá uma cabeça com muitas bolinhas pequenas. O que a gente fez? A gente ajustou um sistema de produção para produzir mangaritos maiores, né, eu ia falar batatas maiores, mangaritos maiores, né, similares a uma batata, de um tamanho de uns até 10 centímetros. Isso fica muito mais apreciável, vamos dizer, para fazer feira, né, para vender, né, do que as bolinhas muito pequenas. Lembrando que não se descasca mangarito obrigatoriamente, não. Tá? E a gente cozinha com a casca. Eu gosto de fazer mangarito salteado, né, com a casca, dá um gosto amendoado, mas e tem pessoas que aí depois de cozido é que se tira a casca. Essa é uma lavoura, é um produtor orgânico aqui do Distrito Federal, Divino, e ele é produtor de morango, por isso que tem esse plástico aí, né, e ele é idoso, os filhos não estão na roça com ele, né, tem um na área comercial, mas não no campo. Então ele aproveita a estrutura do inhame e está fazendo, né, o plástico, né, que ele usa do inhame, não, do morango, e aí ele faz o plantio de mangarito no mesmo sistema, né, que isso evita um pouco o mato, ele tem uma certa dificuldade de capinar, né, uma quantidade grande assim. Então aqui as lavouras dele, né, depois de desenvolvido, né, e essa aqui foi uma empada que a esposa dele fez, espetacular, né. Aí a gente fez gravação aqui na colheita com ele, né, falando, dando depoimento, e depois as receitas aqui em casa, né. E aqui a gente participou do primeiro seminário regional do mangarito, estimulamos lá o pessoal da EPAGRE, né, em Joinville ele já foi muito tradicional, já tinha tido uma festa do mangarito, e aí rolou o segundo, né, que seria, nessa vez agora, seminário, antes era mais festa, né. A Fisales, nesse aqui é o Rafael, né, que coordenou um trabalho, a gente conduzia a Fisales, que é muito espontânea no Brasil, tem 3 espécies, pelo menos, aí que ocorrem, né, a peruviana é que o Brasil importa, e tem as nativas, vamos dizer, né, mas a gente conduziu mais ou menos como se fosse um plantio de tomate cereja, né, repara a cobertura de solo, prepara o solo localizado, então já tem uma circular técnica, né, explicando esse manejo, né, a gente conduziu com 2, com 3 hastes, né, aqui, ó, né, com fitilhos e tal, para facilitar a colheita, para aumentar o tamanho de fruto, né, ficou muito interessante, deu até 2 quilos de Fisales por pé, imagina que o quilo chega a R$80, né, então seria para uma alternativa agronômica, né, até 150, 160 reais por pé, né, imagina. O muricato, que é o melãozinho andino, a gente já vê nos supermercados em pequena escala aqui no Distrito Federal, né, a gente está fazendo um sistema de mini parreira com ele, né. A Ora Pronobis, em que a gente propõe o plantio adensado, né, a Ora Pronobis é um dos nossos xodós, riquíssima em nutrientes, riquíssima em paladar, né, teve festival de Ora Pronobis, e não tinha muita agronomia, né, era mais uma coisa de cerca viva e tudo mais. Então, a gente colocou um plantio adensado com podas sucessivas, tem a circular técnica no 56, e aqui já é lavoura comercial no Paraná, né, e esse entrega para a indústria. Então, no ponto de colheita, são 8 cortes, de 5 a 8 cortes por ano. Tá? Esse aqui é no sul dá menos, dá uns 4, 5 cortes. Aqui dá 7, 8 até 9. Então, antes da colheita, depois da colheita. Tá? Então, reparem aí. Então, é isso que a gente vem ajustando, né? E o agricultor, né, o Elcio Rochins, que é coautor conosco, como agricultor experimentador, né, onde a gente fez vários testes, da publicação, né? Ele é um dos autores aí com a gente. Ali é a mão do Valdeli, tá, gente? Ali foi lá no herbário dele, né? Repara a capeba atrás, né? Então ali tem a capeba aqui atrás. Esse é o Ora Pronobis amazônico, uma iguaria espetacular o paladar, com detalhe que se pode comer também frutos e flores, né? Parece que abreu só vai bem em clima trópico úmido, né? No Nordeste, se irrigar bastante, na zona da mata e tal, é possível também. Né? Aqui é possível ter a planta, mas ela não se desenvolve tão bem assim. Tá? Ela gosta de trópico úmido mesmo. E já a Ora Pronobis de árvore, aí com uma amplitude maior pelo país afora, né?
A gente encontra por aqui no Distrito Federal, encontra na Amazônia, encontra em vários lugares, né? A moringa, tá? Esse aqui também é o quintal da minha casa, né? Esse aqui. E aqui os preparos, né? E também a proposta de plantio adensado. Repara, isso aqui é a produção de 1 metro quadrado de moringa, tá? Então, a moringa, enquanto alimento, não tem impedimento nenhum, desde que a gente respeite o uso tradicional, né, o preparo tradicional, que é sempre refogado. Se for usar semente, tem que ser torrada, não consumir crua. Ela tem taninos, tem alguns fatores antidigestivos, e foi por isso que teve alguns problemas que a Anvisa travou um pouco a moringa. Eram produtos à base de moringa que estavam sendo consumidos crus, né, e estavam sendo consumidos sendo chamados de remédio, que curava isso, curava aquilo. Na verdade, aí você tem uma normativa específica, mas enquanto alimento, não há nenhum país que proíbe. Ele é alimento tradicional na África, na Índia, né, ele é originário da Índia, não há nenhum impedimento. A chaia, que é uma planta mexicana, vem chegando no Brasil, tem o empório da chaia no Rio de Janeiro. Olha a resistência à seca dessa planta. Em volta aqui, depois de 4 meses e meio, tudo seco, 4 meses e meio de seca, sem uma gota de chuva, e ela verdinha, verdinha. Até o braquiária ali do lado já acabou, e ela verde. Essa foto é a parte central da planta, absolutamente verde, mesmo sem uma gota de chuva, 4 meses e meio. Tá? As vinagreiras, repara o solo aqui embaixo também. Imagina produzir hortaliça aqui, e você tem uma hortaliça folhosa deliciosa aí. E além de folhosa, né, múltiplos usos, aqui faz suco, né? Essa é a Ana Lúcia, né, que é a líder comunitária lá em Três Marias, onde foi aquele dia de campo com a dona Laura lá. Então, esse aqui nós pegamos para o dia de campo para fazer um suco que se assemelha ao suco de groselha, né? Então, é uma diversidade muito grande, né? Eu não quero ser cansativo aqui, né? Os carurus, que são um espetáculo, 34% de proteína. Nós achamos mais proteína na matéria seca de carurus do que da Ora Pronobis. Os almeirões aí, que são uma alface silvestre, né? Na verdade, é o mesmo gênero de alface, lactuca, né? E com um gostinho um pouquinho amargoso, né? Mas esse amargoso, inclusive, some quando a gente refoga, uma planta linda, né? E bem rica também, deu uns 29% de proteína. A bertalha coração, a bertalha indiana, né? Essa aqui é de origem indiana, essa aqui é nativa, né, da América do Sul, do Brasil. As capsovas, nativa do Brasil, né? Aí lavoura comercial de almeirão, de bertalha. Olha quanta alternativa, um canteiro intencional de beldroega, tá? Beldroega sendo plantado intencionalmente, né? Ali o cariru ou o João Gomes, né? Ou tem vários nomes, língua de vaca. No Goiás eles chamam de mata compadre, né? Então a gente vem escolhendo também nomes que sejam mais comerciais, né, para levar para a feira, para difundir o nome, né. Acho que é muito difícil convencer alguém a comer uma hortaliça que se chama mata compadre, né. Então, e no Goiás eles só chamam assim. Isso aqui é uma lavoura comercial, tá, do cariru, no Pará. No Amazonas também é comum, né. Então, minha companheira é amazonense, a gente está sempre por lá e sempre estimulando também essa produção e o consumo dessa espécie. Lá eu estou ali no fruticoso, no norte e no nordeste, principalmente, na zona da mata. E já o Major Gomes, beldroegão, etalhe num paniculatum, ele é mais adaptado a cerrado e floresta atlântica, né? Então a gente percebe isso, sendo que é plenamente viável manejar os dois nos dois ambientes. Tá? A mostarda, que já é uma hortaliça um pouco mais comum, né, principalmente em São Paulo, Rio de Janeiro, tá? Lavoura comerciais, né, existem. Aí o jambu e a chicória, super comuns no norte. Outros exemplos aí, serralha de ramo, espinafre indiano, a peperômia, que tem uma iguaria culinária espetacular, tá? Azedinha, capuchinha, peixinho, esses um pouco mais, exigem um pouquinho mais de manejo, né? Só vão bem em clima mais ameno, para frio, mas também onde tem clima para eles são extremamente rústicos e persistentes, né? Feijões especiais, tá? Tem a clitória ali embaixo, o mangalô, o alado, né? O croá, o quiabo de metro, aí mais a parte de frutos, né? Aqui jacatupé, o maxixe do reino, outro fruto, jacatupé, o feijão batata. Agora, eu estou passando um pouco mais rápido para não ser cansativo, mas a gente vem trabalhando com algumas dessas espécies, né, para o sistema de produção, para a seleção um pouquinho da seleção massal mesmo no campo, daqueles, né, mais produtivos, né, de variedades mais produtivas, de variedades mais, inclusive palatáveis. A gente vê alguns desses pepininhos um pouco amargosos, a gente descarta, né. Esse aqui é o pepinículo, né, o micropepino, isso eu fiz aqui em casa, tipo uma parreirinha em formato de triângulo, né, para as crianças, né, pegarem ali dentro, brincando. O espinafre amazônico ali, a batata amazônica, né, o ariá, né, que é uma batata amazônica, o crem, que é muito comum no sul, frutos diversos aí, alguns de frio, outros de calor, né, tomate de árvore é mais do frio, o Solanum betáceo, a gila também do frio, tem um festival da gila no sul, só para ver, assim, quantas oportunidades a gente tem, né, de diversificação. Algumas plantas espontâneas, como a galinçoga parviflora, a guasca, né, picão branco, botão de ouro, que é uma delícia,
né? Outro dia eu fiz o prato típico da Colômbia, né, que vai com batata baroa, com uma batata andina que eu não tinha, então eu usei o caramuela, né, e o músculo, né, bem cozido, e depois uma montanha de botão de ouro, ficou uma, que é a guasca, né, como eles chamam, e ficou uma delícia. A couvinha, que para mim é a baunilha das folhas, é um paladar inusitado, arrepiante, assim, espetacular, eu chamo de baunilha das folhas, né, linda a planta e de um aroma espetacular. A ruculeta, assim, uma rúcula silvestre, o picão preto, que faz um pesto maravilhoso, faz molhos, né, faz refogado. A Maria Pretinha, né, que é delícia, né, deliciosa, faz geleia dela facilmente. Difícil é colher, mas às vezes até batendo, assim. E essa aqui eu deixo sempre por último, porque é emblemático para mim, né, o caparé, como eles chamavam no Tocantins, junça no Ceará, é a tiririca amarela, a gente capina e joga fora, tá? Não é a tiririca comum, tá? É cíperos esculentos, mas ela é uma comida comum na Espanha, na França, né, e principalmente na Catalunha, né, numa parte da Espanha, em que ela é bebida nacional da Catalunha, tá? Faz essa batatinha com gosto entre coco e amendoim, é uma delícia, né? E ela não é invasora, né? Ela produz toceiras, ela não faz raminhos laterais, que a gente chama de estolos, né, e vai invadindo o solo, não. Ela fica mais entolcerada, então ela é muito mais fácil de manejar, né? As publicações que a gente tem disponíveis, tá? É só fazer uma busca, manual de hortaliças não convencionais, cartilha, manual de produção de hortaliças tradicionais, esse é mais agronômico, com 40 espécies, a gente está lançando a segunda edição, vai chegar em 60 espécies, talvez, pelo menos 50, tá? Essa aqui é a nossa Bíblia Punk, né? Não nossa, é do Valdeli e do Knupp, quando eu falo nossa, não me refiro a ser da Embrapa, mas é um livro que caminha com a gente para onde a gente vai, né? É a Bíblia das Punk, autores o Valdeli Knupp e o R. Lorenzi, né? Aqui o Valdeli no quintal, repara que antes eu mostrei o quintal verdinho, agora seco, já nós vamos caminhar ali fora no quintal, viu, gente? E aí os alimentos regionais brasileiros, que traz muitas espécies, plantas para o futuro, são algumas das publicações que eu recomendo. Esse guia alimentar que é espetacular, está sendo questionado agora porque ele tem a coragem de realmente colocar os pingos nos is, falar de que se deve evitar o alimento ultraprocessado, processado, tá? Então está sendo questionado, defendam esse guia, né? E aí, por fim, né, falar que eu só vou falar das palavras sublinhadas aqui. A gente avançou muito em segurança alimentar, mas em soberania a gente andou muito para trás, eu sempre falo isso, mas não canso de falar, a gente tem que voltar a ser mais soberano na nossa agricultura. Aquela agricultura caipira, né, ela era muito soberana, ela tinha muitas dificuldades, aí avançou muito na tecnologia, mas só que ficou muito dependente de insumos, né? Então a gente tem que voltar a resgatar essa soberania dos meios de produção, das sementes, de não precisar de tanto adubo, de não precisar de tanta... E claro, tentar caminhar para os adubos orgânicos, manejo agroecológico, isso é evidente. Mas, e também, claro, de controle fitossanitário, escolher plantas mais adaptadas, do que ficar produzindo espécies tão exóticas, muitas vezes até querendo fazer uma agricultura orgânica, mas com espécies exóticas, é muito difícil produzir algumas espécies no verão chuvoso, uma planta de clima temperado, né, debaixo de chuva, debaixo de muito calor. Então a gente tem que escolher melhor as espécies. E a resposta está na biodiversidade, né? Então é no alimento local. Alguns que inclusive não são punk, né? Comer mais inclusive mandioca, batata doce, mas na sua integralidade, né? Inclusive as folhas, né? De diversas espécies. Mesmo da mandioca, a gente sabe que com a preparação, a maniçoba e outros, ela é plenamente viável, né? E a parte nutricional, em que a gente ganha muito, a gente teve pessoas aí da nutrição, né? Teve a Neide Rigo, teve a Irani, com certeza ressaltaram a riqueza nutricional dessas espécies, né? E elas são oportunidades, né? Seja num quintal produtivo. Eu vejo gente que falava assim, eu não consigo fazer uma horta. Eu falei, porque você está tentando plantar de plantas difíceis, né? Tomate, pimentão, brócolis, couve-flor, é muito mais difícil. Interessante plantar, plantem também, mas elas vão ser mais desafiadoras em termos de técnica e de clima. Se você não tiver clima para produzir, vai ser muito difícil. Agora, se você escolher as espécies corretas, aí você vai conseguir facilmente. E o produto local, para quem for plantar, inclusive para comercialização em feiras, em cestas, CSAs, deve valorizar, porque a gente vem percebendo deve utilizar, porque a gente vem percebendo essa revalorização do tradicional. Muito obrigado à equipe que nos ajuda lá na Embrapa, muitos estagiários aí que passam por nós, né? Alguns dos pesquisadores que nos ajudaram sempre, que nos ajudam. A Neide aposentou, mas temos lá o Giovanni, o Rafael, o Mário, que é assistente de campo, né? O Joãozinho aposentou também. E a gente não faz nada sozinho, parcerias fora da empresa, mas também dentro junto com nossos colegas de lá. Muito obrigado a eles, muito obrigado de forma geral. E agora eu faço um convite para a gente conhecer um pouquinho do nosso quintal lá fora, que é esse aí, tá? Então nós vamos tentar mostrar para vocês um pouquinho do quintal de forma espontânea. Eu estava viajando, estou chegando hoje, né?
Então, vocês vão ver como é que está o quintal. Tá legal? Estou indo lá para fora. Já que você consegue... Não, vou lá para fora agora mostrar. Oi. Nuno, para poder então, caminhar com a gente lá fora. Aí, estou só passando aqui. Ô, Nuno, deita seu celular aí para a gente conseguir preencher legal. a tela toda. Tá. Aí, maravilha. Ali, as crianças ali do outro lado. Boa tarde. E vamos lá para o quintal. Essa é a Beatriz, aquela minha companheira Márcia. Tá? Então, manda um abraço para ela, Nuno. Tá legal. A gente está invadindo a casa de todo mundo aqui hoje. Então, aqui já começa aí as frutas, né? A gente tem umas 25 espécies de fruta, mais ou menos, né? Então, as acerolas e por aí vai. Claro, uma área para jogar uma bolinha com as crianças aqui, então mantivemos uma parte mais aberta, né, de propósito. Assim que eles crescerem, já a gente ficar mais velhinho também, já vai virar um pomar, possivelmente, né? Aí temos aqui, começa aí o tamarindo, né? Aqui o tamarindo, por exemplo, já começando, a pitanga preta, e por aí vai. Sendo que o meu foco é nas hortaliças, claro, né? A jabuticabeira, repara que a jabuticabeira está lotada de anredera, né? O consórcio aqui, ó. Tá? É verdade. Então, é um bom tutor, e quando começa a atrapalhar um pouquinho a jabuticabeira, aí eu já faço a poda, que é uma colheita, né? Aí a gente já faz a colheita. Entrando por... deixa eu passar. Aqui é o maracujá, né? Por enquanto, algumas mais convencionais. Todo o resíduo da casa vai parar ali na compostagem, dá para ver? Muito legal, Nuno. Então, aqui a gente faz, tem várias baterias, né? Ali já, o que ficou pronto, eu já usei quase todo, eu aproveito principalmente o período seco. Aqui tinha uma pilha de uns 5 metros, mais ou menos. Então, já usei. Basicamente faço camadas, né, de palhada com restos de comida, com os vizinhos jogam os resíduos das podas, das colheitas, das capinas, né, de gramado e tudo mais. Às vezes eu tenho alguma fonte de esterco, eu não tenho animais, porque eu viajo muito e tudo mais, eu não consigo cuidar de animais, não tem caseiro, tudo aqui sou eu que faço, né, e a família me ajuda um pouco, claro. Mas é uma compostagem que dá um volume bastante grande, né, e aproveita os resíduos orgânicos da casa todos, né? E eu coleto muita coisa pela rua, quando eu vejo, inclusive. Aí aqui começam os canteiros, né? Então aí vem Agora fez um pouco de sol, tá dando um contraste. Aqui começa com serralha, por exemplo, serralha de rama. Então é abundante. Essa serralha é interessante porque ela é de rama, ela é de lastro, ela demora, ela permanece, ela é perene, tá? Então, aqui está começando a germinar o cariru, aqui eu acabei de plantar, né? Capuchinho a gente tem à vontade, Major Gomes tem muito, né? Então, espontâneo nasce à vontade, né? Numa mistura doida. Ali o almeirão, ali na frente tem capuchinha também, está começando a brotar agora. Repara que começou a chover há 3 semanas, né? Então, antes estava na seca e a gente molha o mínimo, né? Então, realmente, assim, só o necessário. Então a gente está agora que vem a exuberância do período chuvoso e tudo mais, que vai ficar bem mais exuberante. Mas repara, dá para ver ao fundo ali, né? São mais ou menos 6 canteiros com umas 60 espécies de hortaliças diferentes nesse pequeno espaço. Aqui nessa região também é uma goiabeira e aqui eu faço a compostagem já em volta dela, né? Então já todo mundo fala, mas tem que escorre um pouco. Mas aqui, o que escorrer já fica para goiabeira, né? Então, esse é o objetivo. Tá? Sim. Uma planta com a qual eu estou apaixonado nos últimos tempos é essa aqui, ó, a couvinha. Tá? É um pouco difícil de filmar, o ideal seria... Eu sequei ela ontem aqui na minha cozinha, Nuno. Colhi uma que caiu com a chuva e aí botei ela para secar. Ela seca de um dia para o outro, né, para a gente guardar. Sim, mas você já usou dela fresca na salada? Já, não, na salada não, eu boto para cozinhar na panela. Não, eu ponho na salada assim umas 7 folhas, 8 folhas, ela é muito forte. Ela é um alimento típico na Bolívia, chamam de quirquinha, né? O nome espanhol é quirquinha. E inclusive a comunidade paulista, né, boliviana que vive em São Paulo,
eles procuram essa erva, né, e não conseguem encontrar. É uma planta espontânea. Eu tentei semear, ela é uma planta muito silvestre. Eu tentei semear e não consegui durante umas 3 ou 4 vezes. Aí, por fim, finalmente conseguimos manejar. Ela dá para manejar, mas para cultivar ela ainda é um pouco difícil, né? Sim, Ela é muito aqui ela espontânea. dá assim, espontânea, a gente deixa ela até dar as sementes e ela se E replanta. aqui também, aqui Eu também. vou tentar Mas na salada, seguir seu a- conselho. e no macarrão também fica maravilhoso. E ela é muito aromática. Aqui nós temos o espinafre indiano, tá? Tem o de flor branca e o de flor lilás. O branco está no outro lugar. E é aqueles fenômenos que eu falei que a gente observa, né? Aqui ó, a tranchagem. Repara que a peperúmia, que é outra iguaria, né? Que é uma... Olha ali, está nascendo aos milhões. É outra planta muito silvestre, né? Aos milhares ali. Dá para ver essas bolinhas aí nascendo? Chega um tiquinho mais perto, Nuno, pra gente, que não tá dando para ver direito. Conseguiram? Essas mudinhas menorzinhas que estão aí embaixo. Micro. A semente é microscópica. Ela é uma planta, depois vai chegar até uns 30 centímetros de altura. É nativa da Amazônia, ocorre muito no Nordeste também, principalmente no litoral, na zona da mata. E ela é deliciosa. É chamada de erva de jabuti. O pessoal tem um preconceito, só dá para animais comerem, principalmente tartaruga, jabuti. É Mas verdade. na Ásia, ela é uma hortaliça comum. A gente já pegou vídeos assim na Indonésia, Filipinas, fazendo com carne de porco e tal, um refogado enorme num tacho assim, fantástico. E eu acho o paladar dela inusitado, porque é parente da pimenta do reino. Ela parece uma pega luminosa assim, né, bem luminosa. Estava lá na foto, eu comentei, né, no slide. E só que na seca ela some, absolutamente some da terra. E a semente é microscópica, muito pequenininha, né? E aí quando vem agora, começou a chover, isso aqui vai ficar um tapete e ela admite transplante facilmente, tá? Então daqui vai ser o meu viveiro, eu vou fazer um canteiro intencional e esse ano a gente vai coletar semente com mais cuidado e tudo mais para começar a manejar essa espécie enquanto hortaliça folhosa, para ter em mais épocas, né? Mas é uma planta assim que tem um potencial muito grande. Aí, claro, a gente tem os peixinhos, né? Peixinho, jambu, né? Então, é a azedinha ali do outro lado, aqui a Nuno, frisalha. você Oi? ter peixinho e jambu plantado junto aí é para É, quebrar qualquer objeção, né? Fala sério. exatamente. Tem gente que fala que não consegue o peixinho porque é muito quente, gente que fala que não consegue o jambu porque é muito frio. Essa é uma característica aqui do Distrito Federal, né? Aqui é meio quente e é meio frio. Aqui de manhã chega a 5, 6 graus aqui em casa, né, no inverno, em julho. Mas no mesmo dia vai a 28. Então, a gente consegue ter uma diversidade muito grande, né? Nós estamos a 1.070 metros de altitude, então a gente consegue aqui ter uma diversidade muito grande. Ter plantas do norte, eu tenho palma ali, que já está linda, né? A palma aqui vai muito bem, do Nordeste. Na verdade, a palma é mexicana, né? Mas assim, todo mundo acha que é nativa do Nordeste, né? Outra que eu chamo a atenção demais aqui, a chaia, né? Então, tá linda aqui a chaia mansa, né? Essa é a mansa, bem mais graúda, bem mais palatável a folha. Tava na seca, então ela ainda vai ficar, a folha fica o dobro desse tamanho quando tá em dezembro, janeiro, vai ficar o dobro, né? Esses aqui são alguns dos carurus que a gente vem selecionando, né? Agora já está na fase de produção de sementes. Repara que eu plantei aqui. Você está fazendo seleção dele, Nuno, do caruru? Faço. A gente está selecionando pelo menos 3 variedades, né? Com características agronômicas interessantes, folhas mais graúdas, um florescimento um pouco mais tardio para dar um prazo de comer mais tempo, né? Seja uma colheita comercial, seja num quintal produtivo. E aqui repara que eu planto às vezes tem alface também no meio, tem outras plantas, né? Tem belduega, tem o outro caruru, tem espécies diferentes de caruru. A gente tem trabalhado mais com amarantos cruentos e amarantos deflexos. Do vírides alguma coisa também. Mas todos os carurus são comestíveis, até os espinosos. Mas é difícil manejar o caruru de espinho, né? Por causa dos espinhos, né? Mas ele é comestível, é só ter muito cuidado, né? Aqui também a gente tem pak choi, né? Que foi plantado junto com os amarantos, então agora já acabou praticamente o pak choi, a gente comeu um bocado, sempre sobra. Aí a gente passa para os vizinhos, passa para os amigos e o resto vai acabar virando compostagem, né? Então, a gente tira semente mesmo de algumas convencionais, a gente tira semente aqui em casa de quase tudo. De alface, de pak choi, de coentro é fácil, mas assim,
Outro que a gente tirou foi o Pak-Choi, já falei, mas a rúcula, espinafre, isso tudo a gente tira a semente própria, né? É outra proposta, outro trabalho que a gente propõe é da produção local das sementes. Claro, usando critérios, escolhendo na época seca, selecionando as plantas mais produtivas. Também não é sair coletando qualquer semente que pode reduzir o potencial produtivo da cultura. É semente de qualidade, mas produzida no quintal. Tá? E repara que é misturado, né? Tem mamão no meio, né? As frutas aqui meio entremeadas, aqui do outro lado uma outra pitangueira, né? Aqui assim na frente. Aí para lá tem as mais frutas, né? Tem abacate, tem goiaba, tem atemoia, tem pitaia, então tem muita coisa, né? Outro dia eu fiz um pequeno inventário, vamos dizer, deu 90 comidas no quintal, né? Então dá bastante coisa. Essa aqui, olha o detalhe desse trevo, um trevo roxo, lindo, lindo, lindo. Esse aqui foi o pessoal da Casa da Videira, meus amigos da Casa da Videira, meus irmãos lá, né? O Eduardo e o Cláudio Oliver, que nos passaram. Um pouco de espinafre do convencional também, mas a gente tem vários outros espinafres aí, né? Espinafre indiano, espinafre de Okinawa, tá? Então, acaba que a gente tinha falado que estava nublado, que não ia ter contraste, mas o sol abriu, então deu um pouco de contraste. Mas está dando para ver bem, viu, Nuno? Aliás, o pessoal está comentando muito aqui, fazendo perguntas e elogiando muito o seu quintal, falando sobre a diversidade, sobre o vigor das plantas. Que legal. E pena que assim, saiu num período, é um período complicado, saiu do período seco, porque até julho a gente tem frio, né? Um friozinho, né? Então é bem fácil manter a horta, estava a coisa mais linda. Depois, agosto e setembro é sofrido de seco, né? É terrível, né? Sim. Mas ainda assim a gente mantém irrigado só esses 5 canteiros, o resto seca, aquele gramado estava absolutamente palha, tá? E não vai ficar molhando grama, né? É insustentável ficar molhando grama. Sim. Mas aí, quando chega agora, tem 3 semanas que choveu. Aí sim, ficou uma beleza de novo. As vinagreiras que estavam secas, estavam o pauzinho seco, elas rebrotam. Dá para ver a vinagreira roxa aqui, ó? Dá sim. Né? A Maria Pretinha já vem também aqui. Né? Então, começa uma exuberância. Daqui a 1 mês, 2 meses, isso aqui vai estar uma floresta de vinagreiras e tudo misturado. De vez em quando eu abro um canteiro para ter espaço para aquelas mais herbáceas, né? Porque vai perdendo espaço para elas. Né? Senão a gente seleciona aqui uns amarantos que vão a 3 metros de altura. Eu consigo fazer a seleção aqui melhor do que na Embrapa, para ter uma ideia, porque eu tenho mais isolamento. Aqui tem muro de todos os lados, né? Então eu tenho mais isolamento. Né? Verdade. Um outro tesouro aqui, que foi o Valdeli que me passou, através de uma agricultora. São a Ora Pronobis sem espinho ainda, que ainda está crescendo, ainda está pequena, ela tem menor vigor. Essa aí para mim ainda é cabeça de bacalhau, nunca vi pessoalmente. Aqui o Mitsubá, tá? Aí aqui tem a Ora Pronobis sem espinho, que a gente está multiplicando. Foi até no evento lá em eu ganhei da Neide Rigo, a gente foi lá, né, fazer a gravação do quintal dela, e aí eu saí de lá com uma mudinha, agora eu estou investindo nela aqui. Esse aqui foi a Neide Rigo que me passou, a espinafre de Okinawa. Então, de Okinawa foi ela que me passou. E esse ela não tem, e eu prometi de levar uma muda para ela. Falei para ela, Neide, quando eu voltar, vou trazer o espinafre de Okinawa para você. Sim. Isso aí que você passou perto é a pitaia, que você está próximo aí de você, tá? Aqui dá para ver melhor essa aqui, ó. Eu transplantei, aí ela tá meio nova ainda, mas, peraí, deixa eu pegar o ângulo do sol aqui. Então, ele tá bem no contraste lá em cima. Tá começando a flor agora, olha aqui, ó. Tá? Sim, ó, que linda. Tá começando a flor agora, aqui tem 3 flores, né? Eu tenho uma amiga que já tá, uma agricultora urbana, se chama Esmeralda, que é uma colecionadora de frutas. Ela já tá produzindo, mas ela bota água no pé, irriga bem ali por gotejamento. E aí ela tem bastante pitaia já formando, já produzindo praticamente. Como a gente aqui deixou para chuva, né? Aí ela agora é que vai produzindo, né? E tem outras espécies aí, das 90. Mais jambu, mais tranchagem, amazônico dele, ó, sumiu. Aqui é tanto mato que tá aqui, ó. O espinafre amazônico, Alternanthera sessilis, né? Aí tem mostarda ali também, bertalha, mostarda e almeirão são bem comuns, né? Que o almeirão, né? O Lactuca canadensis, né? Poucas plantas são suficientes para uma família, né? Ora Pronobis eu mostrei ali, mas eu quero mostrar para vocês um consórcio que a gente faz de Ora Pronobis.
que é bem interessante. Na verdade, eu coloquei a primeira vez. Ali tem araruta aqui embaixo, meio que na sombra, tem capuchinha, mas eu coloquei a primeira vez só para enraizar uma muda para passar para um amigo. E aí, quando vê, ela tomou conta do espaço e fez um consórcio maravilhoso. A gente tem aqui uma tangerina, e ela cresce ali no meio, e aqui no pé de tangerina, lotado de Ora Pronobis, né? E aí, claro, começou a atrapalhar a tangerina, a gente vem, faz a poda e come, né? Distribui para os amigos, distribui para os vizinhos, mas é uma quantidade enorme de Ora Pronobis aqui nessa... Deu para ver aí, gente? Ou tá muito contraste? Às vezes está dando uma falhadinha da imagem boa por conta da internet, mas a gente está te ouvindo super bem e as pessoas que estão ouvindo a gente, em geral, conhecem, então elas sabem mais ou menos as características, né? Enfim, da Ora Pronobis, das árvores. Ô, Nuno, sabe o que eu queria comentar com você? As pessoas têm muita preocupação sobre isso, né? Quando uma planta sobe em cima da outra. Aqui eu tenho um exemplo, né? Eu tenho uma gardênia no meu quintal que está agora super florida e o pepininho, o micro pepininho que você me mostrou, subiu nela e encheu, assim. E eu fiquei preocupada mesmo, fiquei pensando se não ia atrapalhar ela florir. E eles estão convivendo super bem lá, né? Não precisa sair arrancando tudo, né? Achar que uma vai matar o... Você tem que, é o que a gente fala, ela tem que ter luz suficiente, tá? Não é uma planta parasita, daquelas que, por exemplo, uma erva de passarinho. A erva de passarinho, sim, ela crava no tronco da outra planta e suga dali, poderia, né? E ela é muito exuberante. Mas é um manejo, é tirar um volume que permita a luminosidade, mas pode deixar, né? O micro pepino aqui está nascendo, está forrando o chão aqui embaixo. Então, eu já conduzo, eu deixo ele... Aqui é uma área em que eu começo a plantar milho, tá? Essa área aqui eu planto milho, planto inhame, berinjela, jiló, tá? Já está começando a desenvolver aqui a berinjela, por exemplo, né? E aqui ele forra o chão de pepininho, essa aqui é o pepininho, tá? Sim, a folhinha de coração. Isso. Esse é o pepininho Melotria pêndula, né? Então aí ele forra o chão, mais fácil. Sobe um pouquinho no jiló, sobe na berinjela, mas não atrapalha em nada. E assim, durante uns 3, 4 meses, a gente come o pepininho em todas as saladas que a gente vai fazer, né? Então tem uma sazonalidade importante esse pepininho. Não sei se... Mas é questão do nosso clima do Cerrado. Eu acredito que na Amazônia, por exemplo, é possível produzir o ano inteiro. O Nuno, aqui em casa ele já tem, assim, já vai fazer 1 ano e ele tá produzindo e ele frutifica direto. Eu achei que ele fosse sumir para voltar depois e ele tá direto até agora. Não deu trégua. Você tá em São José dos Campos, não é isso? Eu tô no interior de São Paulo. Eu achei que no inverno ele dava uma diminuída aí, olha só. Tá vendo? Vivendo e aprendendo sempre. Vivendo e aprendendo, só assim para a gente aprender, né, Nuno? Só plantando e vendo ou deixando crescer. Você falou da erva jabuti, aqui em casa a gente fica na maior felicidade quando ela brota, vem de pouquinho, ela é meio tímida por aqui, mas essa coisa que a gente tem de limpar, né, de tirar, chamar de daninha e arrancar, a gente tem que deixar crescer para identificar, né? Saber que valor que tem. Verdade, certeza. Mas é isso, basicamente isso aqui, o quintal é o nosso laboratório, digamos, né? Tem coisas que eu faço aqui que eu não consigo nem reproduzir no centro de pesquisa como a Embrapa, né? Pelo isolamento que eu tenho, né? Então lá, por exemplo, os carurus, não posso invadir a área do meu colega vizinho e ficar tirando os carurus dele, então há cruzamentos, eu não consigo isolar uma variedade, por exemplo. Né? Entre outras coisas, essas experiências menores que eu faço aqui com a peperome e tudo mais, entre outras, né? Então é um espaço de pesquisa, de aprendizado, de terapia, de academia, que traz uma riqueza danada, né? Chega alguém para a gente fazer uma comida e vem aqui buscar 10 ingredientes, 12, 15 às vezes. Teve uma vez que eu peguei 25, eu contei, a salada tinha uns 12, o refogado tinha 6 e a gente fez um arroz tipo um arroz de carreteiro, né, que era até um colega-chefe de Alagoas, ele chamou o André, né, ele chamou de matos, né, como é, em vez de frutos do mar, né, de matos frutos do mato. Do né? mato. Do mato é muito legal esse nome. É generoso o nome dele, fantástico. Então é isso aí que a gente faz, né, só para mostrar um pouquinho. E repara que eu estava viajando agora essa última semana, estava meio assim, né, e a gente está saindo numa época bem... né, felizmente choveu, que estava bravo, né? 4 meses e meio de seca, abaixo de 10%.
Então é isso aí que a gente queria mostrar um pouquinho, né? Lá no escritório a gente mostrou que a gente faz de uma forma mais agronômica, mais, digamos, profissional no sentido acadêmico, né? Mas eu não digo que isso aqui não é profissional, não. Isso aqui é profissional do sentido da vida, do sentido de trazer saúde, trazer felicidade, né? Trazer satisfação, trazer um orgulho de conhecimento, né? Que a gente pegou com os antigos e que vem mantendo e que vai passando para os filhos, né? É muito gratificante quando a gente vê que para os nossos filhos é normal eles conhecerem Beldroeg, eles conhecerem Carurufa, sabe? Tem as preferências, algumas eles gostam mais, outras menos, mas a gente tem sempre que experimentar e mostrar isso para eles, né? Eu mesmo já não tive um pouco isso, né? O Rio de Janeiro tem uma alimentação bem diversa, tinha bertalha, tinha almeirão, tinha taioba, mas não era tanto assim não, né? Não tinha. Então eu corri atrás disso por alguma razão, sei lá, espiritual, etc. E a gente vem chegando, vem aprendendo o tempo todo, né? É isso aí. Muito bom, Nuno, muito legal. E essa coisa da vocação, né? A gente sente isso, eu também não sei explicar muito bem, às vezes me perguntam, falar, eu tinha meus avós, eu convivia, ia pra roça, mas o porquê eu decidi viver disso, fazer isso para a vida, assim, é uma razão que ninguém explica. Tem umas perguntas chegando aqui pra gente, Nuno, mas eu vou ler aqui para você, tá bem? Eu não sei se você tá na câmera frontal, enfim, mas a hora Pronobis sem espinho é a da flor branca? Essa é a pergunta da Renata. Isso, é da espécie Erecta coleata. É daquela que tem a flor branca com miolinho laranja. Só que essa ainda não deu flor para ter a certeza absoluta, porque ela é uma planta nova, obtida a partir de semente, tá? Porque normalmente, quer dizer, essa até foi a agricultora que passou, mas eu não a vi com flor. Mas o que ela quer dizer na pergunta dela é se ela é Peresca culeata, porque tem aquela de flor rosa, que é Peresca grande folha, a de flor vermelha, que é Peresca breu, e a de flor branca com miolo laranja, que é Peresca culeata. Ela é Peresca culeata, sim. Só que ainda, o que a gente percebe, até com o Valdeli também a gente já conversou, ela tem menos vigor do que as outras. Então, o crescimento das outras é muito mais exuberante. Parece que esse espinho está até associado a esse vigor da planta. Mas a gente vai chegar lá. Dentro de uns 10 anos, no máximo, a gente tem uma Ora Pronobis da flor branca, Peresca culeata, que tenha vigor e produção, sabe? E que seja popular para todos, né, Nuno? Que faça parte da nossa alimentação, que esteja em todas as cidades, em todos os lugares. A Daniele aí perguntando se é possível cultivar peixinho em clima quente. Acho que você provou isso hoje mostrando a sua horta, né? Até o limite de um clima quente como Belo Horizonte, como Brasília. Mas, por exemplo, já em Salvador, a gente tem muita dificuldade com os parceiros lá. O que vai coordenar o próximo congresso da UFBA, né, o Geraldo, o professor Geraldo Aquino, a gente comenta lá. Mais uma região mais alta da Bahia é possível, uma litorânea já é mais difícil, tá? Mas aí tem outras espécies, né, que podem ser usadas até de forma semelhante. Às vezes tem um aça-peixe lá, e aça-peixe fica muito bom também, né? Então, e outras oportunidades, tá? Mas eu acho que tem um limite. Eu não diria que é toda a região quente do Brasil. Não. No norte não consegue. O Valdeli não tem peixinho lá, tá? No sítio Punk, né? E aí a gente admite essa questão também, né, Nuno, de vez em quando você ter uma planta que você vai experimentar quando você viajar aqui, né? Aquela coisa do pinhão, né? Que tem uns determinados lugares, né? E a gente não precisa ter todas as plantas em todos os lugares. É legal a gente conseguir lidar com elas, trabalhar, como você falou, no sentido agronômico, para elas terem produtividade em outros lugares. Mas a gente vai caminhando devagarinho, não tem pressa para isso, né? Isso. Ó, o Messandro mandou aqui. Oi? Não, eu tô vendo aí de um amigo, um grande amigo, Messandro, né, perguntando, ó, né? Será que ele consegue plantar baroa lá na roça dele, no Recôncavo Baiano, Nuno? Eu acho que não. A roça dele é a coisa mais linda do mundo, espetacular, espetacular. Esse é um pesquisador, né? O Messandro é um pesquisador nato, assim, ele está toda hora no mato lá e mandando planta nova para a gente identificar. Eu falo, ó, pergunta pro Valdeli, que essa aqui eu não conheço não. Aí ele manda pro Valdeli, às vezes até o Valdeli demora um dia ou dois para fazer as pesquisas, porque ele é um pesquisador nato. Na Bahia a gente já fez teste, Messandro, com até a região da Chapada Diamantina, Vitória da Conquista, que estão a 900 metros de altitude. Na região aí sua, no Recôncavo, né, eu acho que não dá, não. Agora, nós estamos com duas variedades, aí é que está o trabalho agronômico. A gente sempre fala assim, uma espécie, mas existem, né, assim, existe variabilidade genética natural, e a gente consegue, de forma natural, através de sementes, através de cruzamentos direcionados, a gente planta uma do lado da outra, e as abelhas fazem o trabalho, ou mosca, ou qualquer outro polinizador,
é aumentar a variabilidade, né, genética. Então, por exemplo, nós observamos que tem 2 variedades, são mais para creme, não são tão amarelinhas, mas são muito gostosas, que estão aguentando mais calor. Então, hoje, se o limite está em 900 metros, 800 metros de altitude, talvez a 500 metros. Mas, mais uma vez, aquilo que eu e a Bia estavam falando, se não der varoa, mas lá vai dar araruta, lá vai dar inhame, vai dar cará, vai dar caramuela, vai dar ariá, um monte de batatas, de tubérculos alternativos. E aí ele vai visitar, vai ter essas outras que são exóticas, né, de uma forma, às vezes até o comércio traz, né, no caso da mandioquinha, o comércio leva para ele. Mas a grande sacada do planeta, eu acho que é a alimentação local de alimentos, né, a produção local de alimentos, como base da alimentação, né? Então, é a gente produzir aquilo que é adaptado. E quando a gente fala assim, é adaptado mesmo, né? Então, as batatas e raízes que a gente mais deveria consumir no Brasil seriam mandioca, batata doce, inhames, carás, araru, tariá, mangarito, que são mais adaptadas, né? As de clima temperado lá no sul, sudeste, mas pelo Brasil afora é meio insano a gente pensar em... A gente come mais batata do que outras coisas, por exemplo. Batata é ótimo, espetacular. Algumas receitas pedem batata, né? Um bacalhau pede batata, não tem jeito. Ela é suave, ela pega o gosto. Mas, assim, a gente tem que usar mais as nossas batatas, vamos falar assim de forma geral, né? Como base da alimentação. E aí, como uma curiosidade gastronômica, beleza. Aí a gente, né, na viagem ou no mercado, para diversificar a alimentação, para brincar com a culinária, né? Essa sua forma de falar, Nuno, eu achei assim, de uma simplicidade genial, que é a base da nossa alimentação. A gente tem que refletir o que é a base. E aí, da base, a gente fazer aqueles alimentos que têm disponibilidade local, que não requer, né, transportes a longas distâncias, que não precisam de agrotóxico para serem produzidos. Precisar, a gente sabe que é muito polêmica essa questão da necessidade, porque ela tem a ver com a nossa vontade de forçar a barra, né, com variedades que não cabem ali. E aí, se a base for condizente, né, a nossa alimentação com a disponibilidade, aí as iguarias, as delícias, a gente pode deixar ali, né, nos aperitivos, naqueles momentos mais eventuais. Exatamente. A Sabrina mandou um alô aqui para você. Sabrina, meu amor, um beijo. Sabrina participou aqui com a gente, está acompanhando também, viu? Ô, Nuno, obrigado. E aí tem uma coisa... Obrigado. A Sabrina falou do quintal aqui, maravilhoso. Querida. Obrigado. Eu tenho várias punk aqui que vieram dela, vieram lá do Sabor de Fazenda, elas também fazem esse trabalho, né, Nuno, de cultivar e de observar o comportamento em determinados solos diferentes, cobertura vegetal diferente. O Lourenço está falando aqui, ó, em Joinville é litorânea e estou conseguindo produzir bem o peixinho. São essas exceções, né? Sim, mas é um litorâneo mais fresco, né, mais ameno um pouco o clima, né? Então é plenamente viável em Joinville, com certeza, tá? Sei que faz 40 graus de vez em quando, assim como aqui faz uns 35 parecendo 40, mas não é aquele calor, né, direto o ano inteiro. Tem uma colega que conseguiu manter peixinho em Três Marias, aquela que estava com a vinagreira, Ana Lúcia, e é uma região muito quente, 38 graus direto e tal, mas aí nessa época quente, ela fazia uma segurança, ela tirava do canteiro a campo aberto, botava na varanda, no local uma varanda mais meia sombra, né, não pegava sol direto, então ela conseguia manter algumas mudas, às vezes só 10, né, perdia o resto todo, e depois, quando passava o período mais quente do ano, ela voltava ali, a partir de março, ela voltava para o canteiro. Então, com prática, com carinho, com aquele dedo verde que normalmente esses agricultores têm, né, agricultoras, né, têm, particularmente as mulheres em geral são mais sensíveis mesmo, isso não é nenhuma questão de gênero enviesada, não, é o carinho maior, é o cuidar, né, em geral, eu vejo com os agricultores, e eu falo isso porque eu lido muito com agricultor, a maioria dos homens pergunta assim, isso dá dinheiro, isso vende? Eu falei, eu nunca vi uma mulher me perguntar isso, tá? Então, uma agricultora pensa, nossa, isso vai ser muito bom para eu ter em casa, para eu plantar na horta de casa, para nós, para a família, é aquele carinho de cuidar da família, né, então, as agricultoras têm muito isso. Então, por exemplo, se tivesse cuidado, então na época mais quente do ano, ela vai lá, pega azedinha, pega peixinho, capuchinha, faz em vaso, leva para um lugar sombreado, de novembro, dezembro até março. Aí em março ela leva para o campo de novo. E aí de março a setembro, outubro, tranquilo. Então tem essa sazonalidade que com cuidado, com carinho, com um pouco de técnica, você consegue ampliar, né, aquilo que no campo seria muito difícil de ser mantido.
É o que a gente Um faz aqui pouco de também. técnica, né, Nuno? Não precisa ser nenhuma tecnologia avançadíssima. Um sombreamento, uma coisa muito simples pode mudar totalmente a produtividade da sua área, né? Agrofloresta, por exemplo, é resposta para muita coisa, né? Então, um ambiente que protege, que ameniza os estresses máximos, né? Tanto de calor quanto de chuva intensa também, ela faz guarda-chuva, né? Quanto de seca, né? Então, realmente são práticas simples, tá? E aí, Nuno, vou emendar essa coisa das práticas simples e vou te perguntar como é que você faz. Essa é uma pergunta clássica, assim, chega muito e vendo a sua diversidade aí, eu acho que você vai ter essa resposta de um jeito muito bacana para dar para as pessoas, que é sobre as pragas, né? O controle das pragas. Não falando em relação aos matos, pragas, né? Que a gente já tenta mudar esse jeito de chamar, mas os bichinhos, né? Como é que você lida aí? Como é que você acha que dá para contornar em relação a essa diversificação que você faz, os pulgões, as conchonilhas, as lagartas e por aí vai? Acaba que a gente observa que não dá muito, sabe? Só de ter uma diversidade, trabalhar um solo rico em matéria orgânica, um solo equilibrado. E aqui o solo era muito desequilibrado no início, eu tinha muito mais dificuldade no início. Então, com aquela compostagem toda, melhorando o solo, a planta vem com muito mais vigor, com muito mais saúde. Mas realmente, até assim, a gente planta tomate uma época do ano, que tomate tem um paladar diferenciado, eu digo que é o único que não tem assim um sucedâneo absoluto é o tomate, eu diria. Os tomates saborosos são muito saborosos, são muito bons, né? E esses eu tenho dificuldade, só produzo, aí a gente vê a sazonalidade. Então, só produzo eu consumo, tem 4 meses que a gente tem tomate produzido em casa sem comprar tomate. A partir do momento que começou a chover, praticamente melou todo, de cima e embaixo. Você não segura a doença, né? Mas as outras, a gente não tem quase dificuldade nenhuma, falando aí das punks, né? Vai ter dificuldade se for com alface, por exemplo, que a gente planta muito pouco, planta um pouquinho, mas é muito pouco, né? Às vezes tem uma desfolha de uma outra espécie, né? O caruru mesmo fica um pouquinho furado, mas é muito pouco, né? E o que a gente faz, o resto é captação, tá? Existem caudas, existem, né, a cauda de ninho, diversas caudas de fumo, de alho, etc, etc. Mas eu vou te falar que aqui eu não faço controle nenhum. Então, uma parcela que seja consumida pelos insetos, pela entomofauna que está aqui, não chega ao nível de dano, quando a gente tem um equilíbrio bacana, né? Mas basicamente é biodiversidade e solo com fertilidade, solo com matéria orgânica, com nutrientes à vontade, para ter uma planta forte, vigorosa, né? Sem exageros, sem desequilíbrios. Planta também com muito adubo, né? Seja até de via orgânica, ela fica muito aberta a pulgão, ela fica com muita seiva elaborada, então a gente não usa também níveis altos de... Porque eu vejo produtores orgânicos adubando muitas vezes, né? Mesmo com fontes orgânicas. E aí a planta fica muito exuberante, assim, o talo muito grosso, e aí fica muito atrativo para pulgões, que são sugadores de seiva, né? Então ele gosta de sugar seiva, tem muita seiva ali, tem uma planta muito exuberante. Então é o equilíbrio na adubação e diversidade de plantas, tá? Em geral é só isso que a gente faz aqui, né? Isso. Você vê que aqui os carurus estão Eu falei, o caruru é um que em uma determinada época ocorrem desequilíbrios, evidente, mas é muito pouco. Então, tem umas couves tradicionais, variedades tradicionais, né? Aí dá um pouco mais, é catação. Aí eu complemento com catação. Tem época que eu cato diamim, que eu cato... E aí eu dou de comida para as formiguinhas, né? Assim. Então dá uma pena danada, mas é o ciclo da natureza. Então, as couves dão muito pulgão em um determinado período, sendo que eu tenho uma variedade que praticamente não dá pulgão. Impressionante. Eu chamo de taguara, foi coletado lá na cidade de Taguara, aquela que está ali atrás. Ali assim atrás. Aquela meio alta, ela é repicada, frisada. As outras dão muito pulgão e ela praticamente não dá. Só que ela é uma folha menorzinha, uma folha mais resistente a pulgão, a lagartas. Mas eu faço a catação mesmo, inclusive de lagarta, do maracujá. Catação manual. Tá? E a área é muito micro também. Eu acho que começa a ser problema quando vem para produção um pouco maior. Então, se fizer 100 plantas de pitaia, começa a ter problema com arapuá, e aí fica muito difícil, né? 100 plantas de maracujá, começa a dar lagarta, começa a dar um desequilíbrio, porque tem muitas, né? Aqui não, é muito diversificado, né? É muito micro, né? Acho que é isso, basicamente, que a gente faz no quintal. Se você me falar, se for uma produção comercial, que tem problema. A gente tem diversas
recomendações aí agronômicas, técnicas, né, com caudas, Legal. com manejo, etc, etc. Mas não é o caso aqui para o quintal. A gente já ensaiou aqui em casa também umas caldas, umas coisas assim, mas é muito no desespero, né? Às vezes a gente pega amor na planta e fica assim, meu Deus, eu preciso dar um jeito de salvar. E aí depois as coisas vão se substituindo, a gente percebe que passa ano, entra ano, tudo muda no quintal, né? É totalmente diferente o que a gente tem. A Eliara tá aí dando o like dela, falando que a gente precisa consumir os típicos da região e da época, é um segredo assim para você comer sempre melhor, né? Não sobrecarregar as produções. Até para quem busca uma alimentação orgânica. Repara que, assim, a gente dialogando com os produtores orgânicos, o pessoal quer tomate no verão, quer batata no verão, é muito difícil, é muito caro, quer dizer, então, ou você vai pagar R$ 50 o quilo, ou você não vai ter, simplesmente porque é um desafio tecnológico absurdo, né? Produzir no verão algumas espécies aqui no verão, e no verão, com a exuberância de plantas, caruru era para ser uma hortaliça super comum, delicioso. Eu faço aqui uma feijoada às vezes para a turma, aí a gente faz a couve tradicional, aquela lá, e faz o caruru. Eu juro para vocês, 90% da turma prefere o caruru, tá? Então, e a gente não come caruru, cara. O Brasil não come mais caruru. Era uma coisa dos antigos, não come mais. Ele era para ser uma hortaliça. Vocês viram o canteiro de caruru que eu mostrei na foto? Em 30, 35 dias ele está topado, com 30, 40 centímetros. Esse caruru aqui já está pendoado, é para dar semente. Mas a gente consome quando ele está no máximo até esse tamanho aqui, né? Então ele está assim, só com folhas e tudo mais, né? Olha lá o povo impressionado com o tamanho da folha do caruru. É que ele não viu aqui em dezembro, janeiro. O caruru chega a 2,5 metros, 3 metros, tá? Eu vou mostrar um ali que já está mais alto que eu. Isso que deu 3 semanas de chuva. Então aqui que eu digo, eu faço a seleção de umas variedades, aí eu coleto plantas específicas assim, tiro as outras em volta para não cruzar. É aquilo que o agricultor fazia de uma forma até muito empírica antigamente, essa seleção de variedades. A gente que teve a oportunidade da academia sabe que as espécies carurus cruzam entre si, então em determinado momento eu separo aquelas que eu quero esse morfotipo que a gente fala, esse tipo morfológico. Folhas grandes, um florescimento mais tardio, né? E eu provo logo no início para ver que a palatabilidade, o gosto dele é muito bom. E aí eu separo algumas plantas, basta umas 20 plantas, cada planta dá 50 mil sementes, sem exagero. Então eu separo aqui no quintal de casa de uma forma, às vezes, mais fácil que na Embrapa, como eu já falei. Tá? Deixa eu pegar, eu vou mostrar o caruru. Diga. Pronto. Não, deu uma travadinha aqui para mim, já voltou. Eu ia comentar essa coisa de ter virado comida de porco, né? Caruru, a beldroega, tudo o povo fala assim, imagina, vai dar pro porco. Eu estou aqui do lado desse pé de caruru que já está com mais da minha altura, com 3 semanas de chuva, tá? Já está uns 2 metros. Eu tenho 75, deve estar com 1,85 m, 1,90 m, e ele agora que está dando a inflorescência, tá? Então, isso aqui vai passar dos 2,20, 2,50, tranquilamente. E em dezembro, janeiro, tem plantas que chegam a 3 metros de altura aqui, né? Eu já fotografei também. Muito legal. Aqui em casa, quando dava, porque agora parou de dar o caruru aqui em casa, né? Mas quando dava, ele ficava alto também, mas não tanto, não desse jeito. É só numa época, muito importante a gente voltar a olhar, porque são plantas que muitas vezes nascem nos terrenos baldios, né? No quintal as pessoas não deixam ir para frente, não deixa ficar desse tamanho. E é uma planta bonita, ela é bonita, ela tem coloração, né? Tem que deixar. Verdade, verdade. Olha, Nuno, tem muito comentário aqui, a gente não vai conseguir colocar todos os comentários no vídeo, né? Porque senão a gente vai longe, vai embora. O pessoal dando os parabéns, elogiando aqui a sua horta, como eu já te falei, comentando inclusive das aromáticas como uma forma de ajudar no controle, né, biológico, mas... A gente tem aqui também, tem coentros, nirase, alecrim, hortelã, tá tudo misturado aqui dentro também, né? E a própria couvinha, né? Então, realmente, é verdade, eu esqueci desse detalhe. Nessa diversidade que a gente falou, tem muitas que têm esse efeito repelente, né? Tem esse efeito aromático. E outra coisa que eu acho interessante demais é cobertura de solo quase permanente. Tem algumas pragas, como, por exemplo, formiga, né? Que realmente, às vezes, eu tenho surtos aqui, principalmente agora no início das águas,
né? Então começa a ter a revoada e tal, e aí tem muita formiga. Se fosse um canteiro limpo, ela vem e corta uma planta, não tem obstáculo nenhum até a outra. Aí ela corta outra, corta outra e corta outra. Então a gente já observou que, inclusive em plantas comuns, como brócolis, como morango, a gente fala isso. E aqui a lógica também acontece. Ela tem obstáculos, né? Ela tem um monte de barreiras, ela tem um monte de cheiros, ela tem um monte de barreiras Outros aí atrativos, né? na próxima planta, né? Então acaba que ela não evolui tanto quanto um plantio homogêneo, limpinho, canteiro de terra nua e tudo mais, né? Olha, falando conosco, tem gente não vi quem era. que experimentou caruru hoje. Tem gente que está falando aqui que cresceu comendo porque é coisa de vó, né? Que a avó comia, que a avó fazia com angu, que é uma coisa super tradicional, né? O Vitor Brito falando, Nuno, tem como fazer contato com a Embrapa Hortaliças para fazer o repasse de algumas espécies para multiplicação e pesquisa? Vou emendar e vou colocar uma outra pergunta. Eu tinha visto lá atrás, agora acho que vai ser mais difícil a gente achar, mas pessoas perguntando se de repente com a Embrapa conseguem uma lista de guardiões de semente para conseguir essas sementes crioulas ou essas sementes que estão sendo trabalhadas pela Embrapa para poder cultivar. Perfeito. Você pode já responder, é mais ou menos esse o caminho, tá? Punks são muitas espécies, muitas. Então, o primeiro ponto que a gente fala, assim, é ser mais específico, tá? Quando nos procurar. E o que a gente faz? A gente tem barreiras, a gente tem normas, né, que não pode por questões fitossanitárias, e não é só porque é punk que não vai poder seguir essas normas, a gente tem também que seguir essas normas. Então, a gente tem que ter inscrição de Renasem para poder passar mudas, porque, por mais que seja bem intencionado, a gente tem que seguir lei e norma, não tem jeito, um órgão como a Embrapa, e até para não caracterizar como favorecimento e tudo mais, um monte de complicações jurídicas e normativas, tá? O que a gente faz? A gente tenta atender essa demanda, sim. Os bancos comunitários, os parceiros locais, estaduais. Então, a gente até está com um curso, né, de hortaliças punk, online, gratuito. Já teve uma turma de 10 mil pessoas, vai ter a segunda, vai ter talvez a terceira. E lá a gente já tem essa lista dos parceiros, que a gente chama assim, de pontos focais. Não são viveristas, isso não existe ainda em punk, e é até bom. É até bom, porque na verdade é uma troca de agricultores, é de agricultor para agricultor. Lembrando que muitas delas são espontâneas, então falar de serralha, de beldroega, de caruru, de riculeta, né, que é lepídium, de várias outras, é justamente elas serem espontâneas e a gente saber, conhecer, muito cuidado com a identificação, sendo que umas são bem fáceis, né? Existem alguns acidentes, inclusive graves, né? A gente não recomenda esse teste muito aleatório, realmente a gente fala para buscar junto com agricultores, mas aí a gente tem essa lista, assim, entra em contato conosco pelo nosso SAC, tá, o Serviço de Atendimento ao Cidadão. Quando é fácil, aqui em Brasília, sabe o que eu faço? Vem aqui em casa. Então aqui eu não tenho burocracia nenhuma, né? E não é burocracia por mal, é isso que eu falo, é que a Embrapa segue lei e norma, não pode não seguir. Então vem aqui em casa que o Nuno, pessoa física, agricultor urbano, a gente resolve com toda compreensão, carinho, pequena quantidade, com a sazonalidade, tá, etc. O pessoal sai daqui com 30, 40 espécies. É isso que eu faço, né? A semana que vem eu vou receber 2. Né? Mandar pelo correio está super complicado, gente. Nossa, está tendo tanto problema aí, a gente tem que proteger os nossos correios, porque estão sendo bombardeados, né? Então, está em greve para tentar sobreviver e tudo mais, etc. E a gente teve várias vezes problema de mandar pelo correio, é caro, tem que ser SEDEX muitas vezes, perdeu. Então, a gente tenta os locais, né? Em São Paulo é tanto, é tais lugares. No Rio de Janeiro tem assim, Minas Gerais tem assim, Paraná tem essa turma, Santa Catarina tem essa turma. Então, e tem gente trabalhando com punk em quase todos os locais, né? Então, esse é o caminho. Muito mais, então, né, do que as pessoas imaginam. Entre em contato com a gente no nosso saque, ou então no meu e-mail, tá? O meu e-mail é nuno.madeira. É o nome, quase todos os pesquisadores lembraram, você conhecer, vai ser João Silva, João.silva. Nuno Madeira é nuno.madeira, @embrapa.br. Não tem gov, não tem como. A descrição do vídeo também aqui, o e-mail, para as pessoas, caso não conseguiram anotar, vai estar aqui na descrição do vídeo, tá, pessoal? Então, entre em contato. O que eu peço, assim, ser específico, porque punk é muita coisa. E aí, às vezes, a gente até fala assim, faz todo um trabalho, já teve vez da gente fazer um kitzinho. Aí, não, esse eu já tinha, e é um trabalho doido, porque a gente está com a equipe reduzida.
com muito trabalho, aquela coleção lá dá um trabalhinho bom, e a gente está com a equipe muito reduzida, né? O pessoal de campo em rodízio, nós em teletrabalho, entre aspas, porque eu estou trabalhando direto, com todo respeito à pandemia, com todo carinho, com toda a solidariedade, empatia, é um momento de aprendizado gigantesco, né? A gente está trabalhando, não é normal não, é trabalhando com todos os cuidados, tá? Mas a equipe está muito reduzida, então eu peço assim, quem for pedir, especifica, tal, né? Claro que a pessoa tem sempre assim, se você tiver mais alguma coisa interessante, mas assim, especifica, porque senão fica muito aberto, e a gente fica muito em dúvida, coleta às vezes coisa que não vai nem, que já tem, né? Então, para a gente tentar atender bem, tá legal? E a gente sonha de ter uma rede de banco comunitário de hortaliças punk pelo Brasil afora. Esse é o nosso sonho, a gente vem tentando construir isso já desde 2015, de uma forma forte. Antes era só sonho, tá? Mas depois disso a gente vai, a organicidade aí, opa. Pois é, a gente está cheio de amigos aqui nos nossos comentários. Eu vou mandar um beijo para a Silvia, a Sabrina também falou que ano que vem a gente vai fazer um passeio, vai ser presencial ano que vem, a gente vai nos quintais de vocês todos aí para poder visitar. Legal. Imagina, legal. Esse também é um sonho para a gente fortalecer, né? Fazer os intercâmbios dos quintais, né? Legal, hein? Nossa! A formação dessa rede, no que você vinha falando, é uma realidade mais próxima, né, a cada ano. Eu sinto isso. É claro que a gente não pode ser muito otimista, sim, mas não muito iludido em relação à evolução, né, desse sistema alimentar. A gente falou ontem de políticas públicas, eu vou dar só aquela apontada, aquela cutucada assim nessa direção. A gente pode evoluir muito em relação a isso, mas nas nossas iniciativas, e como você falou, em praticamente todos os estados, as cidades, surgem hortas, as hortas comunitárias aqui mesmo em São José, já que dei a cutucada, vou falar, aqui na minha cidade conheço hortas incríveis, que aliás a gente mostrou uma aqui no encontro, que é do Carlos. Vejam aí o Punk Talks com o Carlos Villarraga, que é uma iniciativa maravilhosa, mas tem muitos outros que tentam e não conseguem fazer essas hortas virarem, ocuparem o espaço público. Ocupar o espaço público ainda é uma dificuldade, mas a gente está vendo evoluir, né, Nuno? Está vendo aparecer, como você mostrou aí na sua apresentação. Temos exemplos maravilhosos. O que você está comendo aí, Nuno? Pois é, porque eu esqueci o copo d'água e eu faço muito isso, né? As folhas têm 95% de água, 92%. Aí eu tô comendo não é o Major Gomes exatamente, é o Cariru, né? Tá ali no Fruticosmo, que é uma delícia. Então tem água, tem bastante água. Eu e o Mário somos a gente vai para trabalhar no campo. O Mário, o assistente de campo, ele é da roça. E ele, quando conheceu esse trabalho, ele entrou há uns 10 anos na Embrapa, ele se identificou de uma forma que era a infância dele, né? Então a gente desce para o campo sem água, sem nada, e aí começa a comer folha, começa a comer não sei o que, claro, com cuidado, né? Então aqui tem 90 e tal % de água, eu não peguei água nenhuma, estou falando aqui com vocês, aí molhando o bico. Nuno, satisfaz muito. Com certeza. Eu gosto também de pegar umas beldroeguinhas aqui no quintal, de vez em quando a gente está mexendo, e às vezes a gente se surpreende, né? Às vezes vem um azedinho a mais, um saborzinho que a gente nem espera tanto. Ô, Nuno, eu vou precisar encerrar, eu nem acredito, eu não queria não, queria ficar aqui proseando com você até amanhã, se deixasse, viu? É verdade, nós também aqui, foi um prazer, viu? Foi maravilhoso, né? A gente, é uma horta simples, você vê, meio... Não é descuidada, é cuidado de uma forma diferente, claro, quem está nos ouvindo sabe disso, né? Mas é porque aquele conceito formal de horta, né, de tudo arranjadinho e tal, etc. Mas é feito com muito carinho, com muito amor e com certeza que traz muita saúde, traz muita felicidade, alimento de verdade, alimento biodiverso, né, que é a proposta desse encontro. Muito obrigado, viu, Beatriz, pelo convite, né? Foi fantástico, né? Estamos aí para outros trabalhos aí futuros, né? Presenciais de preferência, né? Quando for possível, claro. Muito obrigado, viu, por tudo aí. Eu que tenho que te agradecer, Nuno, pela super aula teórica, prática, completa, com apresentação, com tudo. Arrasou, muito obrigada mesmo, assim, não esperava menos de você. Obrigada por ter aceitado esse convite, foi super corrido, né? Quem está mais próximo, vocês que participaram sabem,
quão foi corrido fazer esse evento acontecer. Eu estou muito, muito feliz, muito grata, satisfeita por a gente estar assim, chegando no finalzinho, dá aquela saudadinha já, mas muito contente com essa troca toda que foi. A gente está agora, tem 115 pessoas assistindo a gente ao vivo, e ainda agora, ao longo do dia, as pessoas vão chegando e vão pegando, né, assim, no meio do caminho, mas conseguem ver o vídeo todo, e essa interação é o que a gente mais desejava e está sendo muito feliz para a gente construir essa troca. Muito obrigada por você estar aqui com a gente hoje. Muito obrigada mesmo. E a gente segue conversando. As pessoas pegaram aí seu e-mail, a gente colocou aqui na legenda, mas vai para a descrição do vídeo, como eu falei. E aí a gente vai trocando ideias, né? Quem quiser mandar mensagem aqui para nós, Mato no Prato, manda também mensagem para o Nuno. E né, ficaram muitas dúvidas aqui, viu, Nuno? O pessoal perguntando, querendo saber mais sobre o curso de punk, mas tem nas páginas, a gente pode fazer lá os stories também. Eu transmito essas perguntas para você e a gente vai respondendo por lá. Tá joia? Galera, daqui 15 minutinhos a gente entra com a nossa última atividade. Vem aí o Papa Punk, né, Nuno? Eu estou aqui na maior expectativa também. Eu ainda não assisti o Valdeli pelas dificuldades com a tecnologia, a coisa da internet lá em Manaus. A gente gravou antes o vídeo dele. E eu ainda não vi, vou ver junto com todo mundo. Então, eu estou aqui nessa ansiedade junto com a galera. E você é super convidado para assistir com a gente, viu, Nuno? Estarei lá, com certeza. Grande abraço. Beijo, boa tarde. Saúde. Tudo de bom. Tchau. Tchau, Até pessoal. mais, até já já. Um beijo. Até logo.